14:61. Marcos 14:60 em diante. Glória a Deus. Diz assim: e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se, nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: és tu Cristo, o Filho de Deus, bendito? E Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E o sumo sacerdote rasgando as suas vestes, disse: para que necessitamos de mais testemunhas? Vós vistes a blasfêmia que vos parece? E todos o consideraram culpado de morte. E alguns começaram a cuspir nele, e cobriram-lhe o rosto, e a dar-lhe punhadas, e a dizer-lhe: profetiza. E os servidores davam-lhe bofetadas. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Perdoa os nossos pecados, alinha os nossos corações com o teu. Eu sei que são muitas aflições do justo, mas o Senhor nos guiará, nos salvará de todas elas. Tem misericórdia de nós, porque são os últimos dias, e abreviados esses dias por causa da nossa falhabilidade, porque somos falhos e pecadores. O Senhor sabe que não duraríamos muito tempo, por isso o Senhor abreviou esses dias. E próximos estamos da consumação dos séculos. Esta é a última geração, e devemos viver acautelados de que a qualquer momento o Senhor voltará para levar a tua igreja. Perdoa-nos, 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 nos livra das tentações. Visita aqueles, Pai, que se afastaram de ti, livra da morte eterna. Muitos cambaleiam, Pai, achando que vivendo no pecado o Senhor ainda está com eles. Visita eles, Pai, numa operação de resgate pelos teus anjos. Traz eles mais uma vez para a tua luz. Traz eles mais uma vez, Pai, nem que sejam puxados pela orelha, mas traz, porque vivemos os últimos momentos, e certos de que o Senhor nos dará o galardão que nos é preparado desde a fundação do mundo. Nos dê, Pai, a tua graça, para que possamos estar de pé naquele grande dia, em nome de Jesus. Irmãos, quem aqui já foi caluniado? Quem aqui já foi ultrajado? Quem aqui já passou uma calçada
espada e cuspiram os seus pés e disseram: eu tenho nojo desse crente. Quem aqui já foi levantado falso testemunho? Quem aqui já foi perseguido por causa do Evangelho? Se você sofre porque você é um pregador do Evangelho, se você sofre porque você dá testemunho de Cristo, se você sofre porque você é testemunho dele nesta terra, deixa eu lhe dar uma boa notícia. Você é bem-aventurado. Você é bem-aventurado. Mas deixa eu te dar uma má notícia. Se você não é perseguido, se não falam mal de você, se você não está sofrendo nada pelo Evangelho e você é bem recebido em todos os lugares, o seu Evangelho ainda não atingiu a maturidade. O seu Evangelho ainda não está no ponto que Deus quer para que você salve vidas para Cristo. O seu útero espiritual, ele só é um útero ativo, um útero que gera vidas, se você estiver no caminho estreito, se você estiver pregando o verdadeiro Evangelho. O nosso rei, ele disse que se fizeram isso com o dono da casa, o que pensar dos seus servos? Se você anda no caminho estreito, se você prega o Evangelho, se você está no caminho, se você é luz deste mundo e sal na terra, você vai sofrer as consequências. Mas deixa eu te dar uma boa notícia. Vai ter anjos de guerra do seu lado. Vai ter miríades de anjos ao seu redor. Vai ter seguranças aos lados, com espadas de fogo lhe protegendo. Se você serve a Deus, você é um vencedor. Mas, como eu sou vencedor, se eu sofro nesta vida, se eu sou perseguido, essa cruz é um escândalo para aqueles que são perdidos. Essa cruz é escândalo para aqueles que andam distantes do Evangelho. Mas para aqueles que se perderam por causa do Evangelho, vou lhes dar outra boa notícia. Você se achou na vida eterna. Porque todo aquele que se perder por causa deste Evangelho se achará. Mas aquele que se achar nesse mundo se perderá. Você conhece pessoas que sofrem. Você conhece pessoas, irmãos, que estão padecendo por causa da luz que existe neles. Eles são exemplos para você e para mim. Mas você conhece irmãos que dizem: eu não tenho inimigos neste mundo, eu não tenho inimigos no mundo espiritual, eu estou em paz, eu não sofro nada. Ele não é exemplo para você. Não que nós gostamos de ser masoquistas, não que gostamos de sofrer, mas esse é o efeito do Evangelho. Um grande colonizador, evangelista, ele em suas empreitadas, desbravando países, continentes que eram inóspitos, um dia passou-se uma semana, passou-se 2 semanas, John Wesley fez uma oração e disse, se queixou para Deus e falou: Senhor, que mal eu tenho te feito, que pecado eu tenho cometido, ninguém me cuspiu, ninguém falou mal de mim, ninguém me esbofeteou, ninguém me apedrejou, que mal eu fiz.
E ele chorou. E naquele momento ele foi flechado e sofreu. E ele deu glória a Deus. Glória a Deus! Glória! Porque só quem sabe, quem conhece o amor de Deus, sabe o valor de um deserto, sabe o valor da glória de Deus na sua vida. Tem um testemunho de evangelistas, missionários sul-coreanos. Eles visitavam os países africanos e em determinado momento eles foram sequestrados por uma milícia muçulmana. E eles mandaram mensagens para o governo sul-coreano pedindo resgate para aqueles missionários. E naquele momento de pura dor e sofrimento pelo Evangelho, aqueles homens de Deus começaram a pregar o Evangelho de Cristo para aqueles milicianos. E muitos daqueles homens maus se converteram a Cristo. E o general, vindo aquele mover espiritual, ele mandou separar aqueles homens, colocá-los em jaulas de cachorros, separados, distantes. Eles não podiam mais orar juntos. E ficou mais difícil. Passado o tempo, o governo sul-coreano mandou o resgate. E aqueles homens foram libertos do seu cativeiro. Chegando em casa, os repórteres entrevistaram de um por um, individualmente, e todos eles tinham a mesma resposta: queremos voltar para as gaiolas, queremos voltar para o nosso cativeiro, queremos voltar para o sofrimento. E os repórteres, unanimemente, eles disseram, eles tinham a mesma resposta. Os repórteres perguntavam: por quê? Por quê? Por quê? E aqueles homens de Deus disseram: porque lá nós tínhamos a companhia de Cristo. Ele estava pessoalmente cuidando de nós. Nós sentimos a presença dele. Queremos voltar para aquelas gaiolas. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Você já sentiu o toque de Deus na sua vida? É nesse momento que Ele mais opera no nosso ser. É nesses momentos que Ele mais nos visita, mais sentimos o amor de Deus e mais nos apaixonamos por Ele. Irmãos, Jesus, Ele não queria passar por isso. Naquela noite que Ele foi raptado para esse falso julgamento, Ele orou antes e disse: Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim este cálice. E quando Ele viu que não tinha jeito, Ele tinha que passar por aquilo, Ele orou a oração que às vezes o crente não quer nem orar. Às vezes o crente ora e diz assim, ele pensa umas 1000 vezes antes de fazer essa oração. Mas o crente de verdade, ele puxa força lá dentro do coração, lá dentro do seu ser. Ele diz: Senhor, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E prepare os coros, prepare o balde para colher as suas lágrimas, prepare o coração para ficar saltitante de angústias, de sofrimentos, de percas, de abandonos, de traições. Mas vai ser um período em que, quando tudo passar, quando vir tempos de alegria, de bonança e paz, você vai dizer: Senhor, eu sinto saudade daqueles momentos. Eu sinto saudade daqueles momentos em que o meu coração era apertado, em que eu sentia a tua presença, em que eu passava a noite acordado, sentindo saudades de ti. Era tão bom
seu coração diante de Deus. Não precisa você ser açoitado, ser cuspido, ser escorraçado, ser abandonado, ser traído, para você sentir a presença de Deus. Busque a Ele, adore a Ele, sinta a presença dEle. Dias maravilhosos virão, mas você vai estar sempre na presença de Deus. O nosso rei, quando estava diante desses acusadores, o sumo sacerdote do Sinédrio se levantou e perguntou: tu não se defendes? O nosso rei, ele simplesmente, com uma só palavra, porque ele é o maior advogado de todos os tempos, se ele tivesse liberado uma só palavra, ele teria saído pela porta da frente. Mas ele tinha uma missão a cumprir. Sabe que missão é essa? Olhe para a pessoa que está do seu lado. Olhe para ele agora, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: a missão naquele momento era ficar calado, para que você estivesse aqui, vivo e me adorando a Ele. Amém? Às vezes a nossa missão é ficar calado, é aprender a ficar calado, é aprender a não se defender, é aprender a confiar em Deus, é aprender a olhar para o céu e dizer: está nas tuas mãos, Senhor. Está nas tuas mãos essa afronta, está nas tuas mãos essa perseguição, está nas tuas mãos essa traição, esse abandono. Aprenda a ficar calado. O Senhor está me ensinando. O Senhor está lhe ensinando. E o nosso rei ficou calado. E sabe quando foi que ele abriu a boca? Porque o nosso rei, ele não pode mentir. Ele não pode se ocultar da verdade. E aquele sumo sacerdote, ele fez a pergunta que não poderia calar. E ele fez a pergunta: és tu o Messias? És tu o Cristo, o Filho de Deus, o bendito? Aí o nosso rei levantou a cabecinha dele e ele respondeu. Ele respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens dos céus. Aí eu pergunto, Jesus disse: você vai ver, vocês vão ver. Ele disse para aqueles acusadores: vocês vão ver o Filho de Deus vindo sobre as nuvens do céu no último dia, no dia do juízo final, no dia. Aí eu ficava meditando: Senhor, aqueles homens já morreram há 2000 anos atrás. Mas Jesus estava dizendo que vocês vão voltar a viver daqui a 2000 anos. E isso aqui vai se inverter. E eu vou ser o juiz, e vocês vão estar no banco dos réus. E Jesus se entregou à missão dele, por nós, pelo mundo todo. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode dar um aleluia, um glória a Deus por isso? Você pode louvar a Deus e dizer que Ele merece a sua adoração, o seu louvor, o seu coração? É isso que Ele espera de mim e você. Rendição total. Amém? Hoje é dia de adoração. Hoje é dia em que comemoramos este sacrifício vicário por mim e por você. Ele nos substituiu e deve ser adorado. Amém? Vamos lá? Adorar a Deus, fique de pé. Não perca essa oportunidade.